marcado na história da oncologia brasileira por ser hoje o maior congresso de oncologia de uma unidade privada, de um grupo privado fora das sociedades. Então é um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu vou ser o chairman dessa abertura. A segunda definição do chairman é aquele que assegura que o evento ocorra de modo ordenado e que o trabalho chegue a um consenso. Eu espero que no final do sábado à tarde eu não esteja igual esse homem nessa foto com as cadeiras em volta. E para que a gente possa dar início ao trabalho, a gente vai hoje ter um grupo de colegas que vão estar aqui fazendo breves aberturas para vocês, e eu tenho certeza que a gente vai começar hoje com o pé direito, que são pessoas que não só são extremamente importantes no meio que trabalham, são pessoas de excelência, mas são pessoas que são capazes de modificar em muito, não só pelo trabalho que fazem, mas por tudo que ocorre em volta das suas vidas, que são modificadas pela excelência e pela qualidade das pessoas que são, não só dos profissionais. Queria convidar primeiro o Dr. Rodrigo Abreu e Lima. Rodrigo, além de um grande amigo e diretor executivo do Grupo de Oncologia DOR, ele é hematologista de formação, é doutor em hematologia pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, com MBA em Gestão e Governança, e eu queria convidar ele aqui para fazer a parte dele de abertura. Rodrigo, por favor. Primeiro, bom dia a todos. A foto me condena, né? Porque eu acho que eu estou com mais cabelo branco e engordei, né? Mas vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer aos acionistas, na figura da família MOL. Ter um agradecimento especial ao André, que participou desde o início da formação desse projeto. Agradecer a nossos sócios regionais. Agradecer os patrocinadores, Diamante, principalmente Roche e a Bristol, nossos patrocinadores ouros, que é o caso da AstraZeneca, e todos os outros patrocinadores, coordenadores, palestrantes nacionais e internacionais, participantes, o nosso corpo clínico e nossos colaboradores. O Congresso também é um meio de celebração do trabalho que está acabando esse ano. Parceiros estratégicos, aí todas as empresas da Rede DOR, a consultoria DOR, o IDOR como um grande parceiro estratégico nosso, e sempre a equipe organizadora do Congresso. A gente sabe que é um trabalho árduo o ano inteiro, na figura da Simone, da Luísa, da Sofia, de todos que participaram com a Marina. Oncologia DOR foi um projeto que começou em 2011, hoje é um grupo com mais de 40 clínicas entre unidades ambulatoriais, de quimioterapia, de radioterapia, intro- e extra-hospitalares, centro integrados. Ele hoje atua no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Distrito Federal, Tocantins, Ceará e Bahia, e tem várias características que o definem, desde uma atuação integrada dentro das nossas clínicas oncológicas e os hospitais da rede, uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar especializada, preparada para tratar qualquer tipo de patologia. A gente sabe a dificuldade de tentar sempre fazer um modelo colaborativo, um sistema de referência e contra-referência. Estamos certos que estamos criando um legado, junto com o IDOR e com a Rede DOR, de atuar tanto na área de assistência, de pesquisa e na educação continuada. Hoje é um grupo que tem mais de 900 empregos diretos, colaboradores, e cerca de 300 médicos no seu corpo clínico. Esse é o timeline. Acabou não... Acho que não veio, mas o timeline começa em 2011, com a aquisição no Rio de Janeiro. E em 2017 a gente vê que durante todo esse projeto, cada associado, cada colaborador, cada médico se associou ao grupo, deixou o seu DNA, deixou o seu suor para criar essa cultura oncologia DOR. Em 2017 a gente foi brindado com a chegada da ANEL, que é uma nova clínica associada, e a gente sabe que pelo sucesso de todo o trabalho e pelos desafios do futuro, foi fundamental o surgimento de uma liderança, uma nova liderança, que pudesse ter, além da capacidade técnica, além da reputação ilibada, mas tivesse também experiência nacional e internacional de nos conduzir nos próximos anos. E a gente foi brindado com a chegada do Dr. Paulo Hoff. Eu peço desculpa que lá estava funcionando e aqui realmente não veio. Esse outro diapositivo mostrava o crescimento sustentável.
Era importante ter um grupo com crescimento sustentável, onde nós tivéssemos, a gente partiu de 2011 com um faturamento em torno de 35 milhões e ao longo do tempo a gente chega hoje com 800 milhões, mostrando que o grupo realmente está preparado para os próximos desafios. Tivemos um grande objetivo de conseguir a nossa residência médica ano passado, tanto em oncologia quanto em hematologia no Quintador. Tivemos dois grandes méritos, né? Ficamos a primeira clínica da América do Sul a ser acreditada pela JCI, uma unidade de Brasília, as 4 unidades agora acreditadas, e fomos a primeira clínica fora dos Estados Unidos a conseguir um certificado da ASCO, que é o COP, através do nosso associado IOV. Conseguimos montar um transplante de células-tronco, um trabalho árduo da doutora Juliana Musacchio e da sua equipe de hematologia, e recentemente brindamos com uma parceria internacional realizada com a Universidade de Miami para engrandecer a nossa formação no nosso corpo médico. A nossa história, ela se mistura com a história do Congresso, e isso mostra a importância da nossa educação continuada. O Daniel já falou que a gente é o maior congresso da América Latina de uma instituição privada na área de oncologia. Começou em 2013, o congresso com 523 inscritos, e era um congresso basicamente restrito ao Rio de Janeiro. À medida que os anos foram passando, a gente foi aumentando os nossos módulos, apresentamos módulos de gestão, módulos de qualidade, e hoje a gente faz esse congresso como uma grande ferramenta para integrar todos os nossos participantes dentro das nossas clínicas e sempre buscando os principais especialistas nacionais e internacionais para falar dos diversos temas. Como as aberturas também, a gente tentou evoluir ao longo dos anos. A primeira abertura em 2015 a gente fez uma perspectiva econômica. Em 2016, ano passado, a gente, com a preocupação da inteligência artificial, nós chamamos o pessoal da IBM para nos ajudar. E em 2017, hoje, a gente fez 2 modelos. Existe uma abertura, 2 palestras magnas, uma que o Dr. Gilberto Lopes vai fazer e a outra do Dr. Paulo Hoff. E com a preocupação do encerramento, chamamos o Amir Klink para fazer o nosso encerramento no sábado, e eu realmente convido a todos a participar desse encerramento, onde ele vai fazer uma analogia entre a história do grupo e toda a história que ele já passou. Isso aqui é um save the date. Eu espero que o congresso seja extremamente proveitoso para vocês, tanto do ponto de vista técnico, tanto do ponto de vista de integração, e a gente utilizá-lo como uma celebração do nosso projeto. Muito obrigado. Essas coisas sempre acontecem quando se faz ao vivo. Queria convidar agora para fazer algumas palavras do Dr. Jorge Mon. Eu tentei botar um currículo do Jorge aqui, mas eu confesso que eu poderia botar que ele é médico cardiologista de formação, mas eu resolvi procurar algo diferente. Então eu encontrei, Jorge, um cargo que eu acho que se encaixa bem para você, que é CVO, Chief Visionary Office. Visionário é aquele que possui a rara habilidade de aliar a visão à competência e não enxerga apenas o presente, enxerga também o futuro. É capaz de prever tendências e de antecipar mudanças, em vez de simplesmente ser atropelado por elas. É um grande prazer poder trabalhar dentro desse grupo, dentro desse time, e eu acho que, como o Rodrigo falou, a gente aqui está celebrando mais do que medicina, mais do que tecnologia, a gente está celebrando um grupo que realmente quer fazer o bem, quer fazer o melhor para os nossos pacientes, quer fazer a diferença dentro do cenário da medicina. Queria te convidar com muito prazer. Depois de tudo que foi dito, apresentado, resta muita coisa e sempre me cabe falar alguma coisa sobre o futuro, o que a gente está pretendendo dentro do grupo. Ao longo desse próximo, a oncologia vai ser uma das formas de crescimento também da Rede DOR. Quer dizer, a Rede DOR inicialmente trouxe a oncologia com a inauguração do Centro de Oncologia Oncodor no Quintador. Agora a oncologia vai ser, eu tenho conversado com o Paulo a respeito,
vai ser a forma da Redditor começar em determinadas regiões. Esse ano nós vamos anunciar, já está na imprensa, um hospital na Bahia, São Rafael, e nos próximos meses mais 2 estados brasileiros, pelo menos, talvez 3, entrem para as capitais, entrem para a Redditor hospitais importantes nesses estados. Mas a partir de então, a nossa tendência é colocar serviços de oncologia em diversos locais, ou com aquisição, parcerias, ou mesmo criação de novos centros, e através desses centros crescer hospitais em torno desses centros. Será a forma, talvez a mais importante de crescimento da Redditor. Oncologia foi evolução muito rápida, como o Rodrigo colocou, para mim uma satisfação muito grande do André, a dedicação que ele teve à oncologia, representando a família, e também fazendo uma ponte importantíssima com a cirurgia, vendo toda a parte de desenvolvimento da robótica dentro da rede. Esse ano nós estamos embarcando bastante nisso, foram fechados, já foi falado dos aparelhos de radioterapia, alguns pioneiros, certamente vai ser falado aí ao longo do evento, mas nós estamos com grandes novidades ainda surgindo na parte tecnológica. Acabamos de contratar como um diretor, uma pessoa que foi tirada de um cargo importantíssimo de inovação de uma empresa conhecidíssima no mercado mundial, e nós vamos investir fortemente em tecnologia digital, com inovação. Então, a rede teve um período bastante grande, quer dizer, a rede foi construída, eu como médico de formação e muito mais visionário e idealizador do que organizador. Então, a rede passou por uns 5 anos de organização financeira, administrativa. Hoje nós estamos somos considerados as melhores. O nosso rate de classificação pelas empresas, pela Moody's, SP, são as melhores possíveis, melhor que o país. E então estamos numa situação financeira muito sólida para crescimento. E nós vamos utilizar isso agora para crescimento da qualidade, e isso já se expressa através dos hospitais que nós estamos construindo. O COPSTAR aqui no Rio de Janeiro, que é um hospital que pouco tempo, em 1 ano de funcionamento, que completou agora, ele já é o Hospital de Excelência do Rio. Estamos fazendo a mesma coisa, começando com um hospital que o nome ainda estamos discutindo, se será um OncoStar, que a gente pode falar, talvez seja um STAR, mas sem ser onco, para não marcar demais a ligação com a oncologia. E o hospital de oncológico acaba sendo um hospital geral, e a mesma coisa em relação à Clínica São Vicente, que muita gente pergunta, vai deixar de ser um hospital, vai ser um hospital focado em oncologia, mas continua sendo um hospital geral, com toda a operação no hospital geral. E ainda construindo já um importante hospital em Brasília também. Devemos utilizar a bandeira STAR, que deve estar pronto no começo de 2019, mas já está em franca evolução da construção. Nós temos ainda uma outra torre importante fazendo no Hospital Itaim. A nossa meta de qualidade é ter em São Paulo uma qualidade reconhecida como se fosse no nível do Sírio-Libanês. É uma transformação importante, a gente precisa de nomes para ajudar isso também. O Paulo foi mas virão outros ao longo desse ano e do outro ano, virão outros importantes que a gente tem contato. E todo esse trabalho, toda essa força da rede facilita trazer novos nomes para dentro da rede com qualificação e o crescimento em São Paulo. São Paulo hoje, nós cariocas, a gente não fica muito feliz com isso, mas a verdade é que a rede hoje é maior em São Paulo, já tem um tamanho maior do que no caso do resto do Brasil, já é equivalente à soma do resto do Brasil, incluindo o Rio, e com a tendência vai aumentar mais ainda, quer dizer, é um centro financeiro, econômico extremamente importante para a gente. Nós crescemos muito na periferia de São Paulo, toda a região do ABC, cidades todas, os principais hospitais são da rede,
inclusive o Vivale no São José dos Campos e outros hospitais nós estamos construindo. No Rio nós temos ainda um hospital que vai ser terminado até talvez o final do ano, começo do outro ano, em Niterói, complementando o Niterói do nosso hospital importantíssimo de 300 leitos, que vai ter oncologia dentro dele também, logicamente, mas não vai ser um hospital com foco oncológico. E uma maternidade, que é o que faltava aqui no Rio de Janeiro, que deve ser aqui em São Conrado, não vai ser em São Conrado, já tem projeto pronto, bem em frente aqui ao Fashion Mall, e eu acho que com isso o nosso crescimento do Rio de Janeiro só vai se dar através da Beneficência Portuguesa, a antiga Beneficência Portuguesa do Rio de Janeiro, que foi comprada e que está em reforma. O Hospital Santa Maria vai para 300 leitos, com toda a área antiga da Beneficência Portuguesa, onde a gente pretende fazer uma faculdade de medicina e enfermagem, para complementar a nossa vocação de treinamento de ensino do IDOR. Então, esse trabalho já está em andamento, e então quando a gente vê a evolução da oncologia, é uma alegria muito grande, e eu quero parabenizar a organização desse evento, que esse evento cada vez mais importância toma, e o Daniel, que começou a organização do evento, mas toda a equipe de oncologistas, o Rodrigo, o André e tudo mais, e desejar a vocês um excelente congresso, que aproveitem bastante. Obrigado. Queria convidar para continuar essa abertura do Paulo Rosa. O Paulo foi muito citado hoje aqui no evento e nas últimas semanas, nos últimos meses. É um amigo de longa data, mas independente disso, Paulo tem um extenso currículo acadêmico. Ele hoje é presidente do grupo de oncologia, mas ele também é diretor médico da CESP. Teve um cargo de direção no MD Anderson, foi fellow da Universidade de Miami, mais de 20 livros publicados, muitos artigos científicos. Ele vai falar um pouquinho da visão dele sobre oncologia, do presente e do futuro. Obrigado, Paulo. Obrigado, Daniel. Saudar o Dr. Jorge Moll. Jorge, saudando você, saúde da família, os colaboradores, participantes da rede DOR como um todo. Daniel, parabéns pela organização. Você como colega médico, então, por favor, na sua pessoa, gostaria de saudar todos os colegas médicos, colaboradores, enfermeiros, técnicos da rede DOR e nossos amigos que estão aqui presentes. E não poderia deixar de citar o Rodrigo e a Simone pelo trabalho magnífico da organização esses todos os anos desse congresso. É muito bom estar aqui, cercado de amigos, colegas, e para mim uma sensação até um pouco diferente, Jorge, porque eu vim no primeiro evento. O Daniel me convidou no primeiro evento, que foi um evento em parceria com o Johns Hopkins, e eu tive o prazer de participar. Jamais imaginaria que estaria aqui 5 anos depois nessa posição. Mas eu gostei muito do título que o Daniel deu a você, Jorge. Eu acho que representa muito bem o que todos nós pensamos da sua liderança dentro da Rede DOR e da medicina brasileira. E para nós é uma satisfação que você tenha voltado esses olhos visionários para a área da oncologia. Me pediram que eu falasse um pouco sobre as perspectivas da oncologia hoje. Então, vou me concentrar um pouco no que eu vejo como aspectos gerais e aspectos nacionais. Se eu conseguir passar o primeiro slide aqui. E a verdade é que a oncologia vem sofrendo uma grande transformação no mundo e no Brasil, como não poderia deixar de ser. Uma das tendências mais importantes hoje é a medicina personalizada. A medicina personalizada vai levar a resultados completamente inimagináveis há pouco tempo atrás. E é importante que qualquer grande empreendimento na área de saúde se prepare para isso. Não somente a área de oncologia. A medicina personalizada vai estar presente desde a área esportiva, cardiologia, ou seja, então vai permear todas as áreas da medicina no futuro, e nós estamos nos preparando para isso dentro da Rede DOR, com a vinda de colegas do quilate de Fernando Soares, vou liderar a patologia em São Paulo. Outros colegas, seria injusto mencionar tantos colegas da patologia em todos os locais nos quais nós atuamos, mas é importante que vocês que estão atuando nas trincheiras, na frente de batalha, saibam que nós estamos cientes dessa tecnologia. A rede tem planos de se adaptar e ser uma liderança na área da medicina personalizada.
A imunoterapia é algo que está revolucionando completamente o tratamento do câncer. Nós apenas começamos a riscar a superfície do que será a imunoterapia como um todo. Vocês todos estão cientes da CAR-T-cell, vocês estão cientes do uso dos inibidores de checkpoint, e a verdade é que a medicina que se realizará no tratamento do câncer daqui a 5 anos será completamente diferente da medicina que se realiza agora. Nós temos a introdução da cirurgia robótica. É natural que haja alguma resistência à introdução da cirurgia robótica, e também é importante que nós reconheçamos que ela não será a panaceia, a cura de todos os problemas cirúrgicos, mas ela veio para ficar. É importante que haja uma adaptação dos colegas cirurgiões e das estruturas para que se reconheça a importância que a cirurgia robótica terá em casos muito específicos, onde a acurácia do robô vai facilitar tratamentos complexos, ainda que não sejam a maioria dos casos, serão aqueles casos realmente mais complicados. Eu não coloquei aqui, mas eu adicionaria, comemorando a nossa recente aquisição, a radioterapia robótica, que chegará ao Brasil agora com essa primeira aquisição de um CyberKnife no Brasil. Eu fico muito feliz de dizer que será a máquina mais moderna da América Latina nessa área de radiocirurgia robótica. Nós temos uma preocupação com Big Data. Se vocês são como eu, vocês têm uma relação de amor e ódio com o prontuário eletrônico. E isso é mundial. Não existe um sistema que seja unanimidade em nenhum local do mundo. Mas isso é importante que seja adotado por todas as instituições, e nós, sendo uma rede como nós somos, teremos que ter um esforço muito grande para termos uma participação significativa no Big Data, porque o que esta rede gera de conhecimento na sua totalidade é algo que pode mudar tratamentos e protocolos a nível mundial. Os pacientes estão mais demandantes. Os pacientes chegam agora com uma pastinha de artigos removidos da internet. O Dr. Google é constante nas nossas salas. E nós temos que reconhecer que é um direito do paciente ter essa preocupação com a sua própria saúde, e nós vamos ter que aprender a lidar com esse problema da melhor maneira possível. E nós lidamos com isso com conhecimento e melhorando sempre a nossa relação médico-paciente. E uma preocupação muito importante é a preocupação financeira. E eu vou tocar nesse assunto várias vezes, porque tudo isso custa dinheiro. E na realidade, uma das grandes preocupações mundiais hoje é onde chegará o custo da saúde. Os Estados Unidos estão batendo em 20% do PIB em saúde. O Brasil agora está chegando próximo a 9%. É bastante dinheiro. Não quer dizer que isso seja algo necessariamente ruim. O PIB funciona com o que a sociedade precisa e demanda. Então, este aumento é um reflexo das demandas da sociedade. Mas é importante que nós usemos bem esses recursos. Mais importante de quanto gastemos é quão bem nós vamos gastar esse fundo. E o Brasil tem particularidades que todos nós temos consciência. O Brasil tem uma diferença regional enorme, em vários aspectos, inclusive no aspecto de doenças que se apresentam. O perfil epidemiológico de câncer na região norte não é o mesmo da região sul. Então, como rede, uma rede de abrangência nacional cada vez maior, e tenho certeza disso, essa rede vai continuar a espalhar atendimento de alta qualidade por todas as regiões do Brasil. Nós teremos que nos adaptar, obviamente, a essas diferenças regionais e facilitar os nossos colegas localmente que eles possam oferecer o melhor tratamento aos pacientes nessas regiões. Há uma consolidação do mercado privado, e todos nós somos aqui um reflexo do que está acontecendo. Isso é uma tendência mundial e há coisas muito boas que vêm dessa consolidação. Nós temos um ganho de escala, nós temos um ganho de conhecimento acumulado. Como o Dr. Cláudio Ferrari disse, não será mais um médico para o paciente, serão 300 médicos, 400 médicos ou 500 médicos participando de discussões e elevando o nível do tratamento desses pacientes. Os custos crescentes são ainda mais importantes no Brasil, porque nós temos aqui o desafio da disparidade no sistema público e privado. E não é porque nós somos uma empresa privada que nós ignoramos o que se passa no setor público. Nós somos uma entidade inserida na realidade brasileira,
e temos consciência de que podemos ajudar de diversas maneiras o setor público a melhorar a sua gestão e a melhorar o atendimento dos pacientes que por outras razões não teriam acesso às nossas unidades. Então isso tudo faz parte dos desafios que nós, da Redditor, e nós que atuamos na área da oncologia, em qualquer que seja a nossa função, temos que enfrentar agora. E eu fico muito feliz de dizer que, tendo vivido fora do Brasil e voltado depois de um período longo, eu acho que nós estamos evoluindo. Às vezes é difícil, quando você está no meio da refrega, no meio da batalha, você enxergar os avanços que aconteceram. Mas a rede de atendimento no Brasil hoje é muito maior. Houve um reconhecimento claro da necessidade de padronização de atendimentos, isso já é um consenso hoje em dia. Houve um fortalecimento da abordagem multidisciplinar, há um respeito enorme pela necessidade não só de médicos, mas de enfermeiros, técnicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, dentistas, etc., na participação do tratamento do câncer. A pesquisa clínica tem melhorado. O projeto de lei do Senado 200 de 2015 é um exemplo de como a sociedade está se preparando para enfrentar o desafio da pesquisa clínica, que é fundamental para trazer o que há de mais novo e mais eficiente para os nossos pacientes. E há um consenso da necessidade de melhora no registro das informações. E depois nós vamos ter uma palestra magna pelo Dr. Gilberto Lopes, da Universidade de Miami. Acredito que ele possa atestar que esse é um desafio que eles têm nos Estados Unidos também. Qual o melhor sistema, como fazer com que isso chegue a todos os pacientes. O importante é que nós temos consciência dessa necessidade. E na Redditor nós temos vantagens competitivas enormes. Eu não estou falando só do nosso tamanho, eu não estou falando só da nossa liderança na pessoa do Dr. Heráclito, Paulo Moll, André Moll e Jorge, que tem uma visão de investimento, uma visão de crescimento. Nós temos valores individuais, muitos deles aqui nessa sala, mas certamente não limitados a isso, que nos colocam uma vantagem competitiva significativa sobre os concorrentes. Nós temos estruturas bem montadas, nós temos a possibilidade de uma integração real entre hospitais e clínicas, fazendo um atendimento tranquilo a todos os pacientes, desde o seu atendimento ambulatorial até a sua internação, tratamento cirúrgico, etc. E a Redditor tem um perfil de liderança que foi inculcado no seu DNA desde o início. E nós temos algo que é uma arma secreta, que é o IDOR. O Instituto IDOR de Ensino e Pesquisa é algo fantástico, uma entidade sem fins lucrativos que nos permite ter uma atuação importantíssima na formação de novos quadros profissionais na área da saúde e ter uma atividade de pesquisa forte, respeitada dentro e fora do país e que pode melhorar a qualidade do atendimento dos nossos pacientes. Nós temos a oportunidade de criarmos times multidisciplinares de atuação ampla em todas as nossas unidades. Nós temos número suficiente para termos áreas de especialização no tratamento do câncer. Nós temos uma oportunidade de geração de dados que é algo inimaginável para pesquisa clínica, geração de Big Data e geração de protocolos que gerem mais custo-efetividade. E nós temos obrigação de sermos líderes não só nacionais, mas líderes internacionais. Eu tenho certeza que a oncologia da Redditor tem no seu futuro a liderança inconteste da oncologia na América Latina, pelo seu tamanho, pela sua qualidade e pelo comprometimento da alta liderança com o desenvolvimento de todas as nossas unidades nesse sentido. E temos um potencial de crescimento geográfico enorme. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, é um país continental. Nós estamos presentes em 7 estados, mas na minha conta isso deixa um grande número de estados ainda nos quais nós poderíamos ter atuação. Temos certamente desafios, uniformização de conduta não é algo simples de se fazer, a integração entre as unidades é fundamental, nós temos que atuar como um corpo único, coeso e sincronizado. A tecnologia de informação robusta é importante, mas complexa. Personalização do tratamento custa caro e requer investimentos. Precisamos formar bancos de dados, bancos de DNA, bancos de tumores, para que nós possamos realmente extrairmos o máximo da nossa população e precisamos, acima de tudo, fazer uma integração da assistência com ensino e pesquisa em todos os níveis. Não precisa ser no nível somente mais alto, mas em todos os níveis da nossa assistência. E nós temos aqui o grupo da Oncologia DOR,
a Rede D'Or São Luís de Hospitais, e nós temos que juntar isso de uma maneira tranquila, eficiente, usando as armas da patologia que estão sendo trazidas agora à nossa disposição e Instituto D'Or de pesquisa como cimento que pode ajudar com que essa relação entre as unidades ambulatoriais e as unidades de internação se tornem ainda mais eficientes e tragam no final o que nós queremos, que é o melhor resultado do tratamento para os nossos pacientes, porque isso é o que importa. Nós estamos aqui para cuidar de indivíduos, cuidar de concidadãos e fazer com que as pessoas possam se curar do câncer e ter uma reabilitação com uma vida normal, voltando a ser cidadãos produtivos e colaborando para a nossa sociedade. Com isso, eu gostaria de encerrar, agradecer novamente e parabenizar o Daniel por um congresso mais maravilhoso. Eu acho que 4.000 pessoas num congresso de uma instituição única é algo que eu nunca tinha visto. Parabéns, Daniel. Todo mundo, depois de ouvir o Paulo, sai daqui mais entusiasmado, mais animado, vai voltar certamente para o consultório com mais vontade ainda de fazer algo além do seu paciente, mas pensando num todo do que a gente pode atingir quando a gente trabalha junto. O Paulo já citou o Gilberto Lopes e é um prazer ter o Gilberto aqui. O Gilberto certamente é um dos nomes mais expressivos que a oncologia nacional já conseguiu imputar no cenário internacional. Gilberto passou uma longa temporada na Hopkins, em Singapura, esteve aqui no Brasil coordenando o grupo de clínicas da Oncoclínica, depois ele foi convidado para assumir um cargo de direção internacional na Universidade de Miami, onde ele também é professor assistente, e além do mais ele é Associate Editor do Journal of Global Oncology, que é o jornal da ASCO, focado justamente na oncologia, com uma característica mundial e até favorecendo aqueles países em desenvolvimento. E pensando nesse papel global do Gilberto, e extremamente reconhecido na ASCO, eu pedi que ele falasse um pouquinho para a gente sobre a visão da oncologia mundial. Até que ponto cenários diferentes fazem a oncologia ser diferente em pontos diferentes do nosso mundo. Obrigado, Gilberto, por ter aceito e por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos por estarem presentes aqui nesse congresso. É a minha primeira participação no congresso da Rede D'Or, mas realmente é uma conferência que se ha rapidamente tornado um dos marcos de encerramento do ano da Oncologia Nacional, mesmo sendo uma conferência de um grupo privado. É um grande prazer para mim estar no Rio de Janeiro. As pessoas não sabem, mas eu sou carioca, eu nasci aqui. Em geral, as pessoas tendem a pensar que eu sou gaúcho, por causa dessa foto que eu uso para abrir muitas das minhas palestras. Esses dois senhores que vocês veem aqui com o traje tradicional gaúcho, ou como a gente diz no sul, pilchados, são o meu avô, é o senhor com a camisa azul, e o seu irmão mais novo, meu tio-avô Fábio, que é o senhor com o lenço vermelho. Obviamente, no Rio Grande do Sul, isso representa duas facções políticas diferentes, e também, obviamente, hoje, mostra que um deles é colorado e o outro é gremista. Vou deixar para vocês tentarem adivinhar quem é quem. A razão pela qual eu abro as minhas palestras de oncologia global com essa foto é porque esses senhores representam aquela geração que saiu do campo e veio para as cidades, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, e foi a geração que realmente trabalhou fazendo o que podia, construção, fábrica, realmente o que eles conseguissem fazer para ter certeza que os seus filhos, e em especial os filhos de seus filhos, tivessem a oportunidade de chegar a fazer o que quisessem na vida. Infelizmente, meu tio-avô não viveu para ver suas duas netas se formarem em Direito há mais ou menos 13 e 4 anos. Infelizmente, ele desenvolveu leucemia mieloide crônica, LMC, em um momento que imatinib e Glivec já existia, já estava presente no Brasil, mas não era coberto pelo Sistema Único de Saúde. Ele lutou contra a doença por alguns meses e veio a falecer por falta de tratamento adequado que já existia. Quando o meu avô teve câncer, ele tinha servido no Exército Brasileiro entre a Segunda Guerra Mundial e mais ou menos abril ou maio de 1964, saiu por desacordo com a sua liderança naquele momento, mas ele continuou mantendo o direito de um sistema de saúde que, quando ele desenvolveu o câncer,
pôde tratar, ele fez um procedimento cirúrgico, fez tratamento adjuvante e esse ano a gente celebrou o seu 94º aniversário em julho. 2 irmãos, mesma geração, mesma cidade de origem, São Gabriel, no Rio Grande do Sul, os 2 vindo a Porto Alegre, resultado completamente diferente quando eles tiveram câncer, de acordo com o sistema de saúde que eles podiam ou não acessar. E é isso que a gente lida com a oncologia global. Esse é o ponto das discussões que a gente vai ter nos próximos 15 minutos ou um pouquinho menos. Hoje, nos Estados Unidos, a gente vem vendo uma queda grande na mortalidade por câncer. Nos últimos 20, 25 anos, a gente viu uma queda de mais de 20, 25% na mortalidade por câncer para homens, um pouco menos para mulheres, de tal maneira que a gente hoje acredita que de cada paciente com câncer hoje nos Estados Unidos, pelo menos 70% vai estar vivo dentro de 5 anos. Infelizmente, para aqueles de nós que trabalhamos no Brasil e em outros países em desenvolvimento, isso nos traz esperança para o futuro, é uma inspiração, mas não é a nossa realidade atual, e isso é o que a gente precisa mudar. Quando a gente olha resultados globais em relação ao tratamento do câncer, nos Estados Unidos, para cada 3 casos nós temos uma morte. Nos países menos desenvolvidos pode ser até pior que a estatística que eu mostro aqui, que é que para cada 3 casos anuais nós temos 2 mortes. Na verdade, na África chega a ser 9 mortes para cada 10 casos, e o Brasil, na verdade, para um grupo, para um país que tem uma renda per capita como o nosso, a gente vai melhor que a média. A gente está mais ou menos em 1 morte para cada 2 casos, que é o que a gente vê em vários países da Europa também. Uma das grandes razões pelas quais a gente vê resultados piores é porque o nosso investimento em combate ao câncer e controle do câncer é menor em países em desenvolvimento. Esse trabalho que a gente fez e publicou na Nature alguns anos atrás mostra que aqueles países desenvolvidos como Estados Unidos, Europa Ocidental, aqui representada pela Inglaterra, Reino Unido e o Japão, a gente tem um gasto de centenas de dólares para cada caso de câncer diagnosticado no país, enquanto em países em desenvolvimento, por exemplo, na América do Sul, a gente gasta menos de 8 dólares por cada caso. E essa situação é pior ainda em países como a Índia, onde o gasto é menor do que 1 dólar, obviamente por razões econômicas, e isso é um dos grandes desafios que a gente tem. Mas isso sozinho não é desculpa. A gente hoje tem uma série de atividades, uma série de políticas de saúde pública que a gente pode incorporar mesmo em países de baixa renda, e a gente vai discutir isso um pouquinho em alguns slides. Por muito tempo, quando eu tentava trazer à tona em discussões de saúde pública global o cuidado e principalmente o tratamento de câncer com tratamentos novos, com quimioterapia, com tratamentos individualizados, muita gente olhava para nós como se nós fôssemos Dom Quixote tentando lutar contra o moinho de vento. Não foi até 2011 que a gente conseguiu fazer finalmente uma reunião de alto nível das Nações Unidas, e essa reunião aconteceu porque tivemos discussões globais, uma instituição chamada Aliança de Doenças Não Transmissíveis, NCD em inglês, foi o que realmente conseguiu trazer à tona e conseguiu convencer chefes de Estado em vários países a trazer essa reunião para as Nações Unidas. Foi a segunda vez que as Nações Unidas fizeram uma reunião em relação a algo de saúde. A primeira tinha sido HIV e SIDA, obviamente no momento inicial e no momento em que aquela enfermidade era a principal enfermidade emergente no mundo. E em 2011, finalmente, a gente conseguiu ter esse compromisso dos países membros das Nações Unidas para começar a lidar com doenças crônicas não transmissíveis, especialmente com o câncer. Isso hoje já se traduziu num grupo de 9 alvos que a gente tem para 2025, e o que é extremamente importante para câncer é esse alvo que eu circulei, que a gente tem que chegar a 80% de disponibilidade e acesso àquelas tecnologias essenciais para o tratamento do câncer, tanto como aparelhos e parte básica de diagnóstico e patologia, como tratamentos também. E desde então, desde 2011, nós trabalhamos em vários projetos, e os 2 mais importantes do ponto de vista global são esse livro que foi publicado esse ano, que é a lista de aparelhos, não tem uma boa tradução de medical devices nessa situação para o português, mas é a lista prioritária de o que devemos ter em qualquer centro de câncer que está sendo formado ao redor do mundo, mesmo para países de baixa renda como de alta renda. Esse foi um projeto que levou 4 anos e a gente publicou em abril, maio desse ano.
E o segundo projeto é o projeto de medicamentos essenciais da OMS para câncer, que não se revisava desde os anos 90 e que ano retrasado a gente conseguiu renovar e adicionar 16 novos medicamentos. Não é ainda a lista que eu gostaria de ter, a gente ainda não tem aí, por exemplo, tratamentos-alvo para câncer de pulmão contra a GFR-AL, que a gente espera que isso entre nas próximas versões da lista. Mas isso é o que é a oncologia global. É a gente trazer para países de desenvolvimento aqueles resultados que a gente já vê nos Estados Unidos. Então a gente está tentando realmente lançar essa disciplina, essa área de estudo que se chama Oncologia Global. A ASCO e a UICC, a União Internacional contra o Câncer, são dois dos órgãos que vêm trabalhando em relação a isso, incluindo o NCI, o Instituto Nacional do Câncer Norte-Americano, e a gente está criando essa definição de trabalho da Oncologia Global, que é aquela disciplina que, de uma maneira colaborativa, vai lidar com essas disparidades e diferenças, não somente na biologia do câncer, mas principalmente no seu aspecto sistemático de controle, de saúde pública e, obviamente, lidando com todas as consequências sociais e humanas que o câncer trazem para a gente hoje. Nos próximos 5 minutos eu quero discutir 2 pontos muito básicos e depois não sei se a gente tem algum tempo para discussão ou não. Existem diferenças biológicas dos tipos de câncer que a gente vê. Nos 7 anos que eu morei na Ásia, os casos de câncer gástrico que eu via eram muito diferentes dos casos de câncer gástrico que eu via no Brasil ou nos Estados Unidos. É uma doença um pouco mais indolente que a gente consegue não só por existir diagnóstico precoce e um tipo de rastreamento, encontrar casos mais precoces e ter melhores resultados com tratamento, mas também porque a biologia da doença é diferente. A gente também tem diferenças em biologia em relação a como o organismo de pacientes conseguem metabolizar fármacos. Na Ásia, por exemplo, a gente tem uma média de altura e de peso muito menor e isso sozinho já traz diferenças, mas também existem diferenças em polimorfismos daqueles sistemas de metabolismo e com isso a gente tem que tomar muito cuidado com as doses que a gente usa de medicamentos. No Brasil isso não é tanto um problema e o foco principal da Oncologia Global realmente termina sendo a parte de saúde pública. A gente não vai ter tempo para discutir hoje detalhes de acesso a medicamentos e de como realmente criar um sistema que pode continuar aprendendo e melhorando com qualidade, e isso é uma coisa que a gente espera discutir durante todo o Congresso. A gente vai dar uma palestra amanhã sobre as iniciativas de qualidade da ASCO, e eu, muito orgulhoso, sei que a primeira entidade no Brasil a receber a certificação da COP, que é o Programa de Qualidade da ASCO, foi o Instituto do Vale em São Paulo, parte da Rede D'Or, parabéns. Mas eu gostaria de mencionar 2 coisas desse artigo que a gente publicou no JCO, no Journal of Clinical Oncology da ASCO, ano passado. E o que ele é realmente uma pirâmide invertida que nos diz o que a gente tem que construir em cada nível, países de baixa renda, média renda, alta renda. E o que eu gosto de mencionar aqui é que realmente a gente precisa de um trabalho abrangente que vai incluir educação populacional, controles de fator de risco. O Brasil faz muito bem controle de tabaco, por exemplo, mas tem outras coisas que a gente precisa melhorar. É importante, quando a gente chega no nível médio, realmente ter uma infraestrutura básica que já está criada e melhorar essa infraestrutura básica. E hoje o Brasil, a gente realmente se vê numa situação boa para países que têm a renda média como a nossa. Obviamente isso não quer dizer que a gente deva parar onde está, tem muito a melhorar ainda. E a verdade é que os nossos sistemas privados de saúde não deixam a desejar em relação ao que a gente vê nos Estados Unidos, mas mesmo assim a gente tem disparidades e diferenças que precisa trabalhar. Eu não vou passar muito tempo aqui, eu posso mandar esse artigo para quem tiver interesse. Importante sempre lembrar que a sustentabilidade e a disponibilidade de recursos passa a ser muito importante, e hoje a gente vem criando uma série de diretrizes que são relacionadas aos recursos existentes em cada país, em cada sistema de saúde, e eu não vou passar muito tempo aqui, porque isso são aulas que a gente pode passar uma semana discutindo. Eu quero falar um pouquinho mais do acesso a medicamentos, porque esse é um dos pontos específicos em que eu faço pesquisa e é um dos principais pontos de discussão hoje no valor ao tratamento do câncer, porque é aquele ticket que está crescendo mais. Não é o ticket mais importante. Ao redor do mundo, a média é que medicamentos são responsáveis entre 10% e 15%
dos gastos totais do câncer, mas é um elemento que está crescendo em dígito duplo por vários anos e pode chegar a ser aquele ticket talvez a 20%, 30%, dependendo da estimativa. Por que esses medicamentos são tão caros? O grande culpado do custo é a inovação. Hoje o nosso processo de desenvolvimento de drogas pode levar até 20 anos e a gente precisa fazer rastreamento de dezenas de milhares de compostos para chegar a algumas centenas de moléculas que são promissoras para cada 5 drogas que a gente coloca em ensaios clínicos para cada medicamento aprovado. E isso vem com um custo crescente também, chegando de poucas dezenas de milhões de dólares a mais de 2 bilhões de dólares, segundo as últimas estimativas. Com isso, o custo acaba fazendo com que esses medicamentos estejam fora de alcance da maioria dos países. Aqui a gente vê um estudo que eu fiz no sudeste da Ásia há alguns anos, mostrando que mesmo um país com renda per capita de 50 mil dólares por ano, como Singapura, tem problemas para acesso a medicamentos. Em Singapura, nessa avaliação, somente 50% dos pacientes tinham acesso a terapias-alvo mais recentes e mais caras. E isso nos traz ao grande problema de como fazer com que elas se tornem mais disponíveis, e a grande realidade é que devemos fazer esses tratamentos mais custo-efetivos. E só tem duas maneiras de fazer tratamentos mais custo-efetivos: selecionando melhor os nossos pacientes para que o benefício seja maior ou reduzindo o preço desses medicamentos. É uma discussão que é uma discussão bastante ampla, é uma discussão que realmente precisa envolver muito mais a sociedade. Hoje a gente não tem clara, nem na sociedade brasileira, nem na sociedade global, que cada medicamento novo que traz certo benefício, às vezes pode ter um custo que está completamente fora do que realmente deveria ser se fosse relacionado a esse benefício. Mas a gente vê que com o uso de biomarcadores a gente consegue selecionar melhor essas populações e consegue melhorar a custo-efetividade dos nossos tratamentos. Essa é uma série de estudos que a gente mostrou isso através dos anos. E também, tão ou mais importante, é que se a gente usa biomarcadores para desenvolver uma droga ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo essa droga, a gente também diminui o custo de trazer esse medicamento novo para o mercado, e isso é algo que a gente está vendo cada vez mais. Obviamente a gente não pode esperar que esses medicamentos se tornem muito mais disponíveis e acessíveis no futuro. A gente precisa trabalhar em trazer esses medicamentos para os nossos pacientes hoje. A gente não vai discutir tudo isso em detalhe. Aquele que tiver interesse, será um prazer mandar por e-mail esse artigo de revisão que a gente fez na Nature Reviews há alguns anos, que mostra todas as possibilidades de políticas públicas que países podem usar para melhorar o seu acesso a medicamentos contra o câncer. Se vocês me mandarem um e-mail, depois eu mando o artigo sem problema. Mas eu gostaria de comentar rapidamente 3 aspectos que são importantes. Um é o uso de medicamentos de qualidade, incluindo genéricos e biosimilares. O segundo é algo que a gente chama em economia de discriminação de preço, que é um nome ruim, mas o que quer dizer é, naquele mercado que você tem uma habilidade menor de pagar, você tem que pensar, tem que ter um preço diferente. E finalmente a gente precisa, especialmente para aqueles países de mais baixa renda, a gente precisa de financiamentos mais inovadores, como parcerias público-privadas. Genéricos hoje representam mais de 70% dos medicamentos que a gente usa nos Estados Unidos e no Brasil, e eles realmente fazem com que a gente consiga diminuir em muito o custo de medicamentos ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, se imagina que a gente já economizou mais de $1 bilhão na última década e meia, e no Brasil isso deve ser bastante correspondente a isso também. Em oncologia, a gente já fez alguns estudos mostrando que o potencial de economia é enorme. Esse é um estudo pequeno que a gente fez na Índia, mostrando que além do potencial ser enorme, a gente também consegue fazer com que os resultados sejam os mesmos. Grande problema é de percepção. Com o número de companhias que fazem genéricos ao redor do mundo, a gente realmente tem uma heterogeneidade na qualidade, e isso é um problema sério. Por exemplo, eu uma vez visitei uma indústria, uma companhia na Índia, onde tudo parecia conforme ao que deveria ser feito, e aí um dos rapazes que trabalhava na companhia me puxou do braço e disse: doutor, aqui é quando os gringos vêm. Quando a gente realmente não tem ninguém aqui, tá vendo aquele galpãozinho ali atrás? É ali que a gente faz muito remédio também. Então realmente são problemas de percepção, e por isso é que quando a gente compra genéricos, tem que ter uma política de comprar de companhias que têm qualidade, reputação e que seguem todas as diretrizes de manufatura.
Biosimilares são um pouco mais complexos, a gente está esperando que segunda-feira a Anvisa aprove o primeiro biosimilar de trastuzumab no Brasil, e isso é uma expectativa importante porque os medicamentos que são mais complexos, como anticorpos monoclonais, são mais difíceis de manufaturar e por isso mesmo são muito mais caros. Não tem competição com genéricos, porque realmente você não pode fazer esses medicamentos de maneira tão fácil como se fosse uma entidade química, mas a gente espera que com o tempo o uso de biosimilares nos ajude a diminuir um pouco o custo, especialmente de medicamentos que estão já perdendo a patente, como trastuzumab, rituximab e bevacizumab. E isso nos traz a discussão de licença compulsória, que a gente comumente no Brasil chama de quebrar a patente, e a gente usou bastante como um dispositivo de negociação na época de trazer tratamento para HIV para toda a população infectada no Brasil, e isso é um exemplo que a gente pode trazer para a oncologia também. É uma arma nuclear, para usar as palavras do ex-presidente Bush nos Estados Unidos, então não é algo que deve ser usado levianamente, mas é algo que é previsto e que é aceito pela Organização Mundial de Comércio. Alguns países já usaram quebrar a patente para aumentar acesso a medicamentos contra o câncer, mais recentemente a Índia com sorafenib e a Tailândia há mais ou menos uma década com vários medicamentos. O grande problema é que você pode ter retaliação. No Egito, há alguns anos, os generais decidiram fazer uma licença compulsória para sildenafil, Viagra. Não é exatamente o que eu pensaria seria uma medicina que a gente deveria pensar em fazer licença compulsória, mas cada país tem a sua prioridade, cada governante tem a sua prioridade. E quando eles fizeram isso, a Pfizer disse, tudo bem, sem problema, mas aquela fábrica nova, bonita que a gente ia fazer fora do Cairo, essa acabou. Então a gente realmente precisa tomar muito cuidado com as opções de política que a gente tem, e o que o Brasil fez nos anos 90 em relação a usar como uma peça, como uma maneira de barganhar, eu acho que é o melhor uso desse tipo de dispositivo. Mais importante realmente é discussões com a indústria para tentar trazer preços que sejam mais adequados à realidade de cada país onde eles trabalham. Esse é um exemplo também da Ásia, mais ou menos 10, 12 anos, 8 anos atrás, quando a gente discutia isso e queria trazer pilotos de ter preços diferenciados em países de menor renda, e realmente de lá para cá muito mudou. A gente já vê várias companhias com políticas de preço globais que olham qual é a capacidade de pagar de cada país. Então isso é alguns projetos que a gente começou há 10, 12 anos que agora estão realmente orientando companhias como precificar os seus medicamentos em países diferentes. Mas para aqueles países de menor renda, mesmo preços mais baixos não são baixos o suficientes, e aqui a gente precisa pensar em maneiras inovadoras. Por exemplo, para vacinas, a gente tem a Gavi, que é a Aliança Internacional de Vacinas, que já através dos anos, por trazer muitos atores juntos, conseguiu vacinar adicionalmente mais de 300 milhões de crianças, evitando mais de 5 milhões de mortes, e nos traz um modelo de parceria público-privada e de organismos internacionais que a gente deveria usar contra o câncer, especialmente para aqueles países de baixa renda. Esse é um dos poucos países ou poucas cidades no mundo onde a minha esposa não me deixou dirigir. Eu gosto muito de dirigir onde eu vou, porque você acaba aprendendo muito da sociedade no seu mais cru, na sua maneira mais visceral. E aqui a gente estava em Calcutá, na Índia, e eu gosto muito dessa foto porque o que a gente vê aqui como scaffolding, como... como é que é a palavra em português, gente? Andaimes. Então, esses andaimes estão todos feitos de bambu. E essa é uma técnica de construção que se usa não só na Índia, mas também em Hong Kong. Hong Kong tem um PIB per capita de 35, 40 mil dólares, é uma cidade extremamente bem desenvolvida e usa bambu para a sua criação de andaime em construções. Às vezes construções que chegam a 30 andares com andaime de bambu. E a ideia aqui é que a inovação não precisa ser cara. A inovação pode ser tradicional, ela pode ser sustentável e ela pode trazer valores culturais locais ao desenvolvimento. E isso é uma coisa que a gente realmente quer fazer com a oncologia global também, que é não só trazer o que se desenvolve nos Estados Unidos e na Europa para países de desenvolvimento, mas trazer aquelas coisas que funcionam aqui para os Estados Unidos e para a Europa também. Um exemplo claro que vocês na Rede D'Or já trabalham é o laser para pacientes com cabeça e pescoço fazendo quimiorradiação. É algo que se usa muito no Brasil, que eu via que realmente ajudava a prevenir
toxicidade, mucosite para os nossos pacientes e que nos Estados Unidos ainda não se usa. Então, por exemplo, esse é um exemplo de troca que a gente pode fazer. A ideia não é você somente trazer o que está no país desenvolvido achando que é melhor, mas realmente fazer essa troca de ideias. E por isso, meu muito obrigado. Deixo vocês com essa frase do Einstein, que a gente no nosso dia a dia deve se esforçar não para ser um sucesso individual, mas para ser de valor para os nossos pacientes, para as suas famílias e em especial para a sociedade que a gente serve. Meu muito obrigado, bem-vindos. Gil, obrigado. Pelo adiantado da hora, a gente não vai ter tempo para discussão, mas eu queria só encerrar essa abertura mostrando de novo para vocês como a gente está mudando nos últimos anos e como a gente ainda vai continuar mudando. A gente provavelmente vai trazer surpresas para ano que vem. Eu não tenho dúvida que a gente vai poder estar incorporando novas pessoas e novas ideias. Esse não é o único evento que a gente faz vários outros eventos, não estou conseguindo passar, pelo Brasil, em várias áreas, em várias especialidades que vocês podem ver aí, e vários eventos que a gente fez esse ano também. E eu acho que esse ponto e contraponto que o Paulo e o Gilberto fizeram foi muito interessante. Eu costumo usar uma frase que a gente tem que ter os pés no chão e olhar para as estrelas. Eu acho que foi um pouco do que a gente fez, né? O Paulo mostrou um pouquinho até onde a gente pode mirar em termos de estrelas, e o Gilberto mostrou como a gente tem que manter o pé no chão. Eu acho que esse evento é sobre isso. Esse evento não tem na sua agenda nada que não seja foco em educação, em ensino e em discussão, especialmente em discussão multidisciplinar. Eu acho que é isso que faz o evento ser diferente. A gente não tem nesse evento nenhum viés do que a gente quer vender ou do remédio que a gente quer dar. A gente está aqui para discutir o que é melhor para quem está do outro lado da mesa, para quem está sentado e que está sofrendo, seja o paciente, seja a sua família. E com isso eu vou pedir a todos vocês que deem uma salva de palmas para os nossos palestrantes e que, por favor, se encaminhem agora para as suas salas, porque a gente precisa começar o evento. Só um detalhe para vocês, a gente tem tudo no aplicativo. Eu peço a vocês que usem o aplicativo e que, por favor, usem e abusem dos nossos convidados para tirar todas as dúvidas e perguntas, mas durante as exposições. Muito obrigado, um ótimo dia, um ótimo congresso.